Queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Arthur Chamoni e nós estamos aqui hoje com mais um Luz do Mundo podcast. Antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de fazer um convite para você. Segue aqui, né? Se inscreva aqui no nosso canal, ative aqui o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro aí de todas as entrevistas, de todos os podcasts que vão acontecer aqui no nosso canal, né? Então já compartilha aí o link do canal para os seus amigos, nos grupos que você faz parte, para que o Evangelho de Cristo possa alcançar o máximo de corações possíveis e que mais pessoas possam ser encontradas pelo reino dos céus e pela palavra da verdade. Amém? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, é um amigo, é um irmão e, além disso tudo, é o vice-presidente da Luz do Mundo Curvelo. Nós estamos aqui hoje com o pastor Isaac Ribeiro e ele vai dar um alô para vocês agora aí, para que a gente possa dar início aqui ao nosso podcast de hoje. Graça e paz, pessoal. Estou muito feliz, né, de estar aqui nessa mesa para compartilhar daquilo que Deus tem falado no nosso coração, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né, na nossa mesa, né, na nossa casa, na nossa família. Então, é motivo de muita alegria, né? Meu coração está muito feliz por poder estar aqui compartilhando mais daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Né? Só agradecer mesmo por essa Maravilha, oportunidade. maravilha. Pastor Isaac vai contar um pouco da história dele aqui. Inclusive, a gente tem algo em comum, né? Já vai fazer aí, eu acho que, se eu não me engano, 2 anos que a gente está caminhando junto. O pastor Isaac chegou em Curvelo. Você vai conhecer um pouco da história aí desse homem de Deus, da família dele, né? De tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida do pastor Isaac. O pastor Isaac também aqui na igreja hoje, ele trabalha com casais, né? Juntamente com a pastora Dana, que é sua esposa. Então, eles estão liderando aí o Ministério de Famílias da nossa igreja. Nós vamos falar sobre muitos assuntos aqui, irmãos. Porque quando o pastor Isaac chegou em Curvelo, a gente, nos nossos primeiros discipulados ali, nas nossas primeiras mesas, descobriu uma coisa, que é algo que nós temos em comum. Os irmãos que me conhecem aí sabem que por um tempo da vida eu joguei futebol, e o pastor Isaac também foi jogador, se profissionalizou, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, mas eu queria começar com o pastor Isaac contando um pouco da história aí, de como que ele, né, conheceu Jesus, como foi o início aí da vida com Deus. Conta pra gente, pastor Isaac, como é que aconteceu esse encontro? Como é que foi que o senhor se encontrou com Jesus? Como é que foi esse encontro? Como que aconteceu? Pastorzão, é até um pouco assim, triste, né? E ao mesmo tempo, né, a história vai se desenrolando e Deus, né, trouxe alegria, né, para minha casa, para o meu lar. Glória a Deus. E aos 8 anos de idade, um dia eu marquei com a minha avó de ir para a igreja com ela. E minha avó sempre, né, ali, cristã, evangélica, buscando ao Senhor Jesus. E eu gostava, né, quando criança, de ir para a igreja com ela. E certo dia eu marquei com ela e minha mãe não deixou eu ir com ela. O senhor não E nasceu no berço evangélico, então. exatamente, não nasci num berço evangélico, né? A gente conheceu Jesus, né, no decorrer da caminhada. E Jesus mudou a minha casa, mas assim, o começo foi muito difícil. E nesse dia eu saí escondido, pulei o muro de casa. Ai, ai, Minha ai. mãe não quis, né? Não queria deixar eu ir para a igreja com minha avó. Eu pulei o muro, né? E fui para casa da minha avó para sair com ela para ir para a igreja. E, e de repente chega a minha mãe, né? Meu pai estava lá na casa da minha avó. E aí de repente chega a minha mãe. Eu falei que não era para você ir, que não era para você ir. Né? Começou aquela discussão e acabou numa grande briga ali, né? Entre meu pai e minha mãe, Meu Deus do céu. né? E algumas agressões até na época, né? E eu quando criança, né, vendo tudo aquilo e fiquei muito assustado e resumindo, meu pai acabou saindo de casa, né, nesse dia. Meu pai foi passar uns dias na casa de um tio dele num vilarejozinho vizinho, né, de onde a gente nasceu. Eu sou de Nanuque, né, aqui do interior de Minas Gerais, na divisa com a Bahia e Espírito Santo, no Vale do Mucuri. E meu pai foi passar uns dias na casa do tio dele lá. E nesse dia que ele foi para lá, nesse mesmo dia, né, na realidade no outro dia, né, isso era à noite, estava tendo um culto na casa do meu tio. E meu pai estava lá nesse culto. Olha aí. Olha como Deus faz as coisas, né? O que Deus faz. E naquela pregação e no desenrolar ali da palavra, meu pai veio a aceitar Jesus, né? Sobre isso. Através daquela situação. Meu pai voltou para casa, né? Nós fomos para a igreja, né? Procuramos uma igreja ali na nossa cidade.
E a partir daí, então, eu comecei a minha caminhada com Cristo. Meu Deus, nossa, irmãos, a forma que Deus trabalha é impressionante. O que que um culto, né? O que que o desejo de uma pessoa de ir para a igreja fez com que acontecesse uma discussão ali na família e o Senhor preparou já um outro culto para que o seu É pai isso se aí. encontrasse com ele e trouxesse, né, a presença de Deus para toda a casa, para toda a família, né? Então é forte demais isso aí. Eu já sabia dessa história, o pastor Isaac já havia me contado, né? Mas para a gente refletir que Deus ele tem a sua forma de trabalhar. Às vezes você que está aí começando na igreja, você que tem o desejo de ir para Cristo, e às vezes, quem sabe, recebe aí uma perseguição de alguém da sua casa, da sua família, né, pastor Isaac? Sim. Deixa Deus trabalhar, que Deus tem a forma dele de agir. Em breve, toda a sua casa estará servindo ao Senhor, Aleluia. em nome de Jesus. Mas é isso aí, pastor Isaac falou que não é de por vê-lo, né? Tem, assim como eu disse, tem 2 anos, né, pastor, que vocês estão aqui. E fala aí, como é que foi essa vinda para Curvelo aí, macho? Hoje a gente tá caminhando junto, tá caminhando na mesa. Assim como eu disse também, pastor Isaac, hoje, além de ser pastor de famílias, né, e que cuida das famílias juntamente com a pastora Dani, o pastor Isaac, ele tá nos auxiliando aí, né, é um amigo precioso. Mas conta aí como é que foi a vinda para Curvelo aí, como é que fez, como é que o senhor chegou aqui nessa cidade? Ah, cara, isso é, como diz, né? É uma história até um pouco longa. Eu vou tentar resumir um pouco, mas é, deixar bem claro, né? A forma que Deus trabalhou para que a gente estivesse aqui hoje, né? Servindo ao Senhor. E eu vim para cá através de uma transferência, né? De trabalho, né? Na realidade, no ano de 2019, eu fiz uma entrevista para vir para aqui, para a região, né? Sim. É, e acabou que eu não passei nessa entrevista. E beleza, eu continuei trabalhando na empresa e surgiram as oportunidades no decorrer do tempo. E eu acabei sendo convidado para participar de um projeto aqui em Minas Gerais, uma cidade aqui próxima a Curvelo, né, da empresa que eu trabalhava. Aceitei o desafio na época, né? Debaixo de uma palavra do Senhor. E com 4 meses que nós estávamos nessa cidade, eu recebi uma nova proposta, um novo convite de transferência, né, para assumir um novo desafio aqui em Curvelo, né? Ou seja, anos atrás eu estava batendo na porta, buscando uma oportunidade para vir para cá. Sim. O Senhor mostrou que não era o momento, né? Eu não passei naquela entrevista. Só que depois eu fui convidado para vir para cá, Olha aí. né? Então o Senhor me honrou muito nessa época. E acabou que eu conversando com o Senhor e minha coordenadora na época, ela me fez esse convite para vir para cá e eu falei com ela, falei, ó, eu posso ir se o Senhor permitir. Então, aí ela falou assim, não vai orar então, pode orar, eu espero. Meu E eu fui Deus. buscar do Senhor, sabe, né, para não tomar decisão errada, decisão precipitada, que não estivesse pautado naquilo que Deus, né, quer para minha vida e para minha família, né, dentro daquilo que Ele quer para nós. E então, buscando o Senhor, em uma das manhãs, num devocional, acordei, eh, fui para a mesa, falar com o Senhor, abri a minha Bíblia e eu abri, não sou de abrir a Bíblia aleatoriamente, Sim. né? Eu gosto muito de estar, né, vamos dizer, colocando tópicos naquilo Uhum. que eu estou estudando, que eu estou buscando. E o Senhor me trouxe essa palavra lá em Eclesiastes capítulo 9 versículo 10, né? Aquela versão, a mensagem, Sim. ela fala o seguinte: agarre essa oportunidade como se fosse sua última chance, né? E eu estava ali na mesa buscando uma direção do Senhor. E eu entendi que aquilo era uma palavra, como hoje está se cumprindo realmente. Foi a palavra Uma para a gente resposta. vir, e é uma resposta. Então, estamos aqui hoje em Curvelo, né? Agradecer ao Senhor, né? A pastora Ana e toda a equipe da Luz do Mundo, né? Que serve o Senhor com muita excelência, né? Nos abraçou aqui, né? Eu creio que no decorrer da conversa aqui nós vamos falar mais sobre Sim. como nós chegamos na Luz do Mundo. Mas só agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade, né, através da sua vida, através da vida da igreja, de nos ter recebido aqui. Maravilha. Irmãos, essa questão de buscar essa direção do Senhor, de buscar uma resposta da parte do Senhor para aquilo que nós vamos fazer. A gente olha para Abraão, por exemplo, Deus dá uma direção para Abraão
E a direção que o Senhor deu para Abraão era que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para um lugar que Deus ia mostrar. Ou seja, o interessante é que o texto diz assim, ó, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, multiplicarei a sua descendência, isso você já conhece. Mas o interessante de tudo é que quando Deus diz assim, ó, ali naquele lugar que eu vou te mostrar, no lugar onde eu estou direcionando você para ir, naquele lugar eu farei de você uma grande nação. Então, a importância de se obedecer à ordem do Senhor, de se obedecer à direção que Deus está dando, para viver algo que o céu estabeleceu e projetou, né, e planejou. Porque o Senhor, juntamente com a pastora Dani, tinha uma vida lá, né, na Bahia, lá, já estavam estabilizados lá, né? Então, assim, o fato de deixar, né, tudo aquilo que, quem sabe, o Senhor construiu, que vocês tinham, né, já conquistado ali, para vir debaixo de uma palavra, para viver aquilo que Deus tem. E eu acredito que hoje vocês estão colhendo frutos disso, né? E não tem a ver com coisas financeiras apenas, mas com os frutos de vidas, de almas que estão sendo resgatados, né, pastor Isaac? Amém, é isso aí. Realmente a gente, essa questão do buscar uma direção, né, do Pai, né, daquilo que Deus quer, Sim. isso é muito importante porque às vezes nós queremos tomar decisões, né, pautadas na emoção, pautadas naquilo que a carne pede, né? Eu gosto muito de citar aquele texto de Hebreus 4:12, né, que fala sobre a palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, né, capaz de dividir alma e Sim. espírito, né? Então a alma ela fala, né, de carne, né? O espírito no seu na originalidade da palavra, ela vai uma das dos seus significados é decisão. Então, a carne ela não foi feita para tomar decisão, né? Mas as decisões precisam ser tomadas no espírito, né? Então a gente tem aprendido isso. Então é muito importante. Então a gente realmente tinha uma vida, né, vamos dizer assim, nós estávamos muito bem estabilizados né, estáveis, né, lá na Bahia, né, onde a gente morava, e tinha uma vida, né, teoricamente muito boa, né, Sim. por aquilo pelas oportunidades que Deus nos deu, e me deu muitas oportunidades e a gente agarrou, né, e a gente tinha nossa casa, tinha nosso carro, tinha nosso conforto, né, diário, e de repente o Senhor nos chama para essa terra, que Ele ainda iria nos mostrar. Amém. Terra que manda leite e mel, Curvelo é uma cidade abençoada. Isso. O engraçado é que há dificuldades nesse processo, né? Vocês saíram de uma cidade onde vocês já tinham, né, essa estabilidade, mas que também conheciam já todo mundo, já estavam congregando numa igreja há um tempo, já lideravam nessa igreja, e agora o Senhor causa essa transição na vida de vocês, não só na área profissional, mas também na área ministerial. Vocês vieram para uma igreja diferente, com pessoas diferentes, uma cidade diferente, e renúncias aconteceram para que vocês estivessem aqui agora. Então, assim, esse processo de obediência ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor e obedecer, causa sofrimento, causa uma adaptação, causa renúncias, porque vocês precisaram renunciar a muitas coisas para estar aqui, mas assim como eu disse, e repito mais uma vez, quando a gente sempre comenta sobre isso, quando a gente vê as almas se rendendo ao Senhor, quando a gente vê, né, os casamentos sendo restaurados, as famílias sendo restauradas, vale a pena, né, pastor Isaac? Todo Sim. esforço, toda renúncia, todo sofrimento que foi necessário acontecer para que, né, nós juntos, né, estivéssemos vivendo o que a gente está vivendo hoje. Cara, pastorzão, isso é, assim, magnífico, cara. Essa questão da renúncia, porque antes disso tudo acontecer, né, e tem a questão do futebol, nós vamos falar um Sim, pouquinho, né, sim, também, né, eu acho que no decorrer da conversa, mas depois do futebol na minha vida, né, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, né, uma empresa sensacional, e, e falando de renúncia, quando começou, né, essas grandes renúncias na minha vida, na vida da minha família, foi justamente aí porque eu até conversava aqui antes com o Dudu sobre essa questão de eu não ter ido participar de um projeto no exterior, sim. né? Passei alguns anos nessa empresa e quase 7 anos lá, essa empresa me convida para um projeto no exterior. E faltando 2 dias para viajar, com passaporte pronto, passagem, né? As malas já estavam quase prontas.
e o Senhor, ele me pediu para que eu não fosse. Então, era uma renúncia muito grande, porque eu estava buscando, né? Na realidade, o que eu busquei na minha área profissional depois do futebol, eu estava chegando no ápice daquilo que eu sempre tinha buscado dentro da minha área. E de repente o Senhor me impede, né? E nessa época a gente já liderava casais, né? A gente era líder de célula, Sim. né? Lá na igreja lá na Bahia. E o Senhor, né? Pediu que eu não fosse, e foi muito difícil para mim, para minha família, né? Ter recusado. Eu costumo dizer que o Senhor, ele fez assim, né? Ele me mostrou, tá aqui, Isaac, tudo que você plantou, agora você pode colher, né? Não tem problema, você plantou, tá aqui, mas eu tenho algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem jamais penetrou o coração do homem. Então, assim, essas coisas, né? O decorrer do texto, se eu não me engano, no 1 Coríntios capítulo 2 vai falar, né? Que essas coisas estão no Espírito. É isso aí. Então, a gente tomou essa decisão no Senhor de não ter ido, né? Para fora do Brasil, né? Na época era uma proposta muito boa e a gente é, é, começou essa vida de renúncia mais profunda com o Senhor. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o evangelho, o convite do evangelho é a renúncia. O convite para andar com Jesus, ele começa com uma pessoa tendo que abandonar algo. E, para mim, na minha opinião, pastor Isaac, é uma coisa que muita gente não entende, né? Aí, quem sabe alguém está ouvindo o senhor falando que era uma proposta muito boa, que era um sonho, que era algo grande. E aí a pessoa, quem sabe, se pergunta assim, cara, por que Deus faria isso, né? Por que Deus tiraria ou pediria para que você não vivesse algo que você planejou a vida inteira, que você sonhou a vida inteira? E algo que o senhor falou, que a gente vale a pena a gente frisar aqui e explicar, é que a Bíblia também vai dizer que as coisas espirituais se discernem no espírito, né? E para o homem carnal parece loucura. Então, a pessoa que não consegue enxergar de uma forma espiritual, ela vai falar assim, rapaz, isso é loucura sua, você vai largar uma oportunidade dessa aí Sim. para ir para um lugar que você não conhece, para fazer algo que você, quem sabe, não queira no momento. Mas, irmãos, isso que é a loucura do evangelho, né? É você abdicar de si mesmo, que foi o que Jesus fez, abriu mão da sua própria vida para morrer em favor dos pecadores, para que outras pessoas pudessem ser tocadas, né? Então, assim, eu gosto de uma frase que diz que quem não entende a sua renúncia não entende o seu propósito. Então, assim, as pessoas elas precisam se voltar para a área espiritual, na visão espiritual, para entender que o que realmente Deus tem é melhor e maior do que o que nós pensamos ou o que a gente acha, né? Então, é, a renúncia, para mim, é algo que é primordial, né? É crucial na caminhada com Sim, Jesus. sim. Mas, então, pastor, vamos falar agora do. A gente vai mudando aqui os assuntos aqui, mas eu acredito que tudo vai dar certo no final. Essa passagem no futebol que o senhor teve, não sei se foi quando criança, o senhor vai falar isso aí melhor, mas como que aconteceu esse sonho? É, quando eu fui embora para o Rio de Janeiro para jogar futebol, a gente recebeu um convite, eu e outro rapaz aqui de Coveiro, a gente recebeu um convite, inclusive no próximo sábado, viu, galera? A gente vai estar com o Jonathan aqui. O Jonathan é um menino que a gente batizou, um menino que começou caminhando aqui na luz do mundo com Jesus e hoje está aí voando alto. A gente vai entrevistar ele aqui no próximo sábado. Fica ligado aí para você não perder. Mas a gente foi convidado na época e foi para lá fazer uma avaliação. E eu fiquei durante alguns anos lá no Rio de Janeiro jogando. Mas como que foi, pastor Isaac, seus primeiros passos aí no futebol? Como que aconteceu? Como que nasceu esse sonho e esse desejo? Isso aí como a gente fala lá em casa, né? Tá no sangue. É. Família toda, né? Gosta de jogar futebol, não só gosta, mas é, é, tem uma certa qualidade, né? Com futebol. E desde criança, né? Acompanhando meu pai, né? Nos campos, meu pai, né? Eu costumo dizer que se eu tivesse jogado um terço que meu pai jogou, Pastor Isaac é. meu pai é fera. Joga muito, até hoje dá trabalho. É mesmo? Cinquentão, bicho é bom de bola. E aí, cara, eu, eu comecei ali na NUC, né? Nas escolinhas. E comecei a me destacar, né? E quando eu tinha 11 anos, teve uma peneira do Vasco lá em minha cidade. Ó, E
minha primeira oportunidade também seria num time do Rio, Sim, que né? benção. E aí fiz essa avaliação, tinha cerca de 300 crianças mais ou menos, né? Ali naquele dia. E naquele dia eu tive, né, desenvolvi bem, né, joguei bem e naquele monte de criança, de meninos ali, né, só eu passei naquele dia, na Olha aí, peneira. gente. Deus me deu a graça naquele dia. É, mas pra quem já viu o pastor Isaac jogando, não duvida não, viu, moço? Ei, rapaz, misericórdia, Jesus. Os parafusos no joelho tá aí. Mas amém. E aí é engraçado que peneira é aquele negócio, né? Você tem poucos minutos para você mostrar para que você veio. Todo mundo quer mostrar. Todo mundo quer mostrar e todo mundo quer fazer É gol. isso mesmo. Nesse dia eu costumava fazer gol todos os jogos. Nesse dia eu dei os dois passes para os dois gols. Meu time ganhou de 2-0, 2-0, né? Partida ali de 10 minutos, 2-0 nós ganhamos o jogo. Correria. E aí eu saí retado, cara. Falei, cara, não fiz gol e tal, não vai dar certo. Eu saindo assim, na linha lateral, acabou o jogo, meu time ganhando 2-0, dois passes, e eu chateado. Aí o juiz da partida, ô, tá chamando camisa 10 lá. Aí eu, mas quem tá chamando? Tá chamando lá, o avaliador lá tá chamando. Aí o coração já ficou daquele jeito, né? Então, só que muito novo, né? E minha mãe, né, assim, bem protetora, meu pai também. E eles não deixaram eu ir pro Rio de Janeiro na época, né? Eu chorei muito, era meu sonho. E, e nessa mesma semana um garoto tomou um tiro de bala perdida dentro da concentração do Vasco, Meu Deus do né? céu. Provavelmente seria o quarto que eu ficaria, era o quarto do pessoal que estava em teste Não na imagina, época. hein, cara? É, e minha mãe, a gente assistindo ali, e minha mãe tá vindo, e aí reforçou mais ainda aquela ideia de não sair de casa Não para jogar deixar. futebol. Mas e aí eu fui, né, persistindo e no ano seguinte o Senhor me deu uma oportunidade num time mais próximo da minha cidade, né, que é o Democrata de Governador Valadares. Sim. E a gente foi para lá, né, nós fomos e fui muito bem também, graças a Deus. E acabou que no decorrer do processo também, minha mãe não gostou muito, ficar fora de casa, acabou me trazendo de volta. Sim. Foi aquela luta, né? E a gente foi caminhando em alguns times aí do interior, né? Não cheguei a jogar em time de grande nome, né? Tive uma oportunidade na América Mineiro também, passagem muito rápida. E vim profissionalizar depois em 2009, né? Com 19 anos, na Sociedade Esportiva de Guaxupé, lá no sul de Minas, joguei a segunda divisão Sim. e parou por aí, né? Porque é muito difícil, né? Essa caminhada com o futebol, você tem que estar muito bem assessorado. E acabou que, né, meu sonho foi interrompido ali, mesmo já depois de ter profissionalizado, jogado vários campeonatos, e acabou que não deu para continuar, né? Mas, glória a Deus. Foi nesse período que teve a contusão, pastor? Que o senhor teve uma contusão no joelho? Foi antes dessa passagem lá ou foi depois que o senhor já tinha sido, né? Igual o senhor falou, já tinha sido interrompido aí o sonho. Na realidade foi depois, pastor. Depois, jogando no Amador, Hum, né? Alguns anos depois, né? Jogando no Campeonato Amador e eu vim romper, né? Os ligamento cruzado do joelho direito. Uma dor terrível, misericórdia. E 5 minutos de jogo e sozinho na jogada, acabei virando o corpo em cima do joelho, né? Rompeu os ligamentos. E a gente tive que fazer aquele tratamento, né, cara? É doloroso, né? Um ano praticamente tratando, né? Nutricionista, fisioterapeuta e misericórdia. Muito remédio, muita dor. Cara, e aí, olha, a gente vai mudando os assuntos, os nortes das histórias, e o tempo inteiro a gente vai bater na questão da renúncia, né? O senhor falando aí que é um sonho, que era um sonho de criança, né? Era o meu também. E mais uma vez, né, a gente precisou abrir mão disso para cumprir um propósito. Eu me lembro que quando eu cheguei em Curvelo, quando eu voltei para Curvelo na época, em 2012 para 2013, isso faz parte do enorme testemunho de vida. Aham.
eu nunca tinha bebido, nunca tinha saído, nunca tinha ido pra balada e nada, porque eu tinha abdicado toda a minha vida, toda a minha infância, o começo da minha juventude ali para correr atrás desse sonho. Então eu era bem centrado mesmo, nunca tinha saído nem nada, nunca tinha tido contato com álcool nem nada. E aí quando eu voltei para Curvelo, isso entrou na minha vida, sabe? Aquele a desilusão, aquela frustração me levou a entrar nesse mundo das baladas, das noitadas, do álcool, das drogas. E é, como a gente fala no início, Deus tem as suas formas de nos achar, de nos encontrar. E quando eu parei de jogar, eu tive um tempo de muita dificuldade na vida, de não conseguir ver fotos, de não conseguir ver vídeo, de não conseguir nem falar sobre o assunto. Mas hoje a gente se vê totalmente curado e com uma identidade firmada no Senhor de que o que nós fomos chamados para fazer, é o que nós estamos fazendo agora, que é pregar o evangelho, cuidar de vidas, pregar, né, a salvação aos pecadores, ao arrependimento aos pecadores, a libertação aos cativos, a cura aos enfermos. E a renúncia ela vem nos acompanhando dia após dia. Por isso que a gente fala, irmãos, a gente bate tanto nessa tecla, né, pastor Isaac? Sim. A gente fala tanto sobre essa questão da renúncia e tem muita gente que, assim como eu disse também, não entende e às vezes acha que o cristianismo ele vem proibir a pessoa de fazer as coisas que ela gosta. Irmãos, mas não é proibir. A questão é que a partir do momento que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente não quer mais viver para satisfazer a nós mesmos. A gente quer viver agora para obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Deus planejou, né, pastor Isaac? Sim. Então, assim, hoje eu tenho a certeza e a convicção de que eu fui chamado para pastorear, para pregar o evangelho. A gente tem um futebol toda segunda-feira, mas não passa de uma diversão, de um lazer que a gente tem e essa firmeza de entender que para aquilo que o Senhor me chamou, qual que é a minha verdadeira vocação, né? Hoje a gente fica em paz com isso. O Senhor não Sim. tem mais nenhum tipo de ferida, nenhum tipo de tristeza mais porque não deu certo no futebol. Não, não, não. Na realidade, eu carreguei isso por um bom tempo, porque às vezes eu olhava para trás e via que eu pensava assim, poxa, minha família poderia ter acreditado mais, né? Por mais que meu pai, né, em alguns momentos me incentivou, a minha mãe menos um pouco, né, por conta né, daquela questão protetora e tudo, meu pai também. E, e aí eu olhava para trás e falava assim, nossa, eu poderia ter chegado, Uhum. né? Poderia ter sido menos sofrido, Uhum. né? E acabou que uns anos atrás, eu escutando a ministração, e o Senhor falou muito ao meu coração, e naquele dia eu fui literalmente curado disso. Assim, eu vivia bem e tudo, mas eu tinha essa lembrança às vezes, e quando eu lembrava, às vezes doía. Algumas marcas. Isso. E hoje eu lembro de tudo que eu passei, de toda a trajetória, né? E de sair da minha cidade com 13 anos, pegar um ônibus, né? E parar na rodoviária de Belo Horizonte com 13 anos de idade, né? Naquela época eu não tinha nem telefone, Nossa. entendeu? E pegar ônibus, pegar dois ônibus, entendeu? Metrô, para chegar numa concentração, acreditando num sonho, mas hoje não carrego nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de sentimento, né? Por não ter acontecido da forma que eu achava que iria acontecer, Sim. né? Essa questão daquilo que Deus me chamou, né? Aquilo que Deus tem nos proporcionado através da sua vontade, Uhum. ela, ela, ela passa por cima de tudo que a gente achava que seria bom para nós, Sim, sim. sabe? E aí quando o senhor fala né, dessa questão das vidas, né, de pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas através daquilo que Deus tem feito em nossa vida, É. né? Isso confirma cada dia mais, né, o nosso chamado, a nossa vocação, dentro daquilo que Deus quer para nós. Então eu fico muito tranquilo hoje, exercendo a vontade de Deus, Sim. né, fazendo a vontade do Senhor, né? A gente, como o senhor citou aí, a gente trabalha
né? Caminho, eu costumo dizer que a gente caminha com casais, Uhum. né? Porque é uma caminhada, né? E eu e a minha esposa, nós temos, né, um testemunho de casamento muito forte, né? Daquilo que Deus fez na nossa casa. Sim, E nós reconhecemos a unção que Deus, né? Hoje eu posso falar isso, pastor. sim. Né? Por muito tempo eu tive dificuldade de reconhecer aquilo que Deus tinha derramado sobre minha vida, sobre a minha esposa, Sim. né? Falando da unção, né? Para ministrar em famílias, em casais, né? E hoje eu reconheço aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus faz através das nossas vidas, com muita humildade, com muito pé no chão, Sim. sempre reconhecendo, né, o senhorio do Senhor, né, de Deus, né, sempre reconhecendo o poder dele, né, e toda a honra e toda a glória, né, a Deus. Cara, e o interessante, a gente, a gente é amigo, a gente é irmão, mas a gente também caminha numa hierarquia espiritual de pastor e ovelha. E eu sempre falo para o pastor Isaac isso, sem demagogia, você sabe muito bem disso, e sem, como diz, a Bíblia vai dizer dar honra a quem tem honra, né? Mas eu falo isso sempre com o pastor Isaac, gostaria inclusive de frisar isso aqui. Até hoje, eu tenho 10 anos, o senhor com certeza tem mais tempo de convertido que eu, né? Até pela nossa diferença de idade, você tá mais. Não tá muito assim, não. Tá Aí com uns não. quilômetros mais caro que eu. Mas dentro dessa Sabedoria. minha caminhada com Cristo, né? Agora em julho fez 10 anos. Eu ainda não vi, irmãos, assim, ó, de coração, falo isso com toda sinceridade do meu coração, nunca vi. Eu ainda não conheci uma pessoa tão humilde, tão submissa, com um coração tão voltado a servir, tão voltado a abençoar, a semear, a obedecer a palavra como o pastor Isaac. De fato, vocês estão vivendo nada mais, nada menos do que a recompensa de obedecer ao Senhor, porque não é que é uma barganha, né? Mas um pai, quem é pai aí vai entender o que eu estou dizendo, um pai sempre vai se alegrar quando um filho obedecer aquilo que ele mandou, né? Sim. Então, isso alegra o coração de Deus. E quando a gente olha para tantos testemunhos, né? Eu, como pastor da igreja, a gente fica, eu e a pastorana, a gente fica com o coração alegre, acelerado, quando a gente ouve cada testemunho lindo, maravilhoso. Inclusive, depois vocês podem até fazer um podcast aí com os casais aí, já pensou? Amém. Contando os testemunhos aí, contando o que Deus fez, porque, irmãos, realmente é muito forte aquilo que o Senhor faz através da vida do pastor Isaac, da pastora Dani, no ministério de família, né? E aí eu comentando, não sei com quem esses dias pra trás, não sei se foi com a Ana, a gente é uma igreja jovial, né? Que tem muitos jovens, a nossa pegada é uma pegada mais jovial, mas que tem tomado uma proporção familiar nos últimos meses, de chegar a tantos casais, de chegar a tantas famílias, de chegar a tantas pessoas, né, que, que estavam, né, precisando de uma palavra, de um cuidado, de uma cura, e a gente vê que é notório o que Deus está fazendo na vida de vocês. E aí, vocês já lideravam casais lá no outro ministério que vocês faziam parte, é isso, pastor? Sim. A gente liderava uma célula de casais, há- já tinha um ano já, mais ou menos, que a gente liderava, né? E foi quando a gente veio para cá. Então, é interessante que, como Deus faz as coisas, né? A gente começou falando aqui do mover do Senhor, a gente, às vezes as pessoas não entendem, né? E nessa saída nossa de lá, interessante que sempre que eu vou para algum lugar, vou me locomover, eu sempre falo com o Espírito Santo, falo, Senhor, me mostra é, 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 qual o que eu devo fazer, Qual o né? propósito? Qual o propósito isso? Qual o passo a tomar quando eu chegar naquele lugar? O que que o Senhor quer? Qual o propósito do Senhor? Me usa conforme a tua vontade quando eu chegar nesse ambiente. E nessa saída, né, lá da Bahia para Minas Gerais, quando eu chego na entrada da cidade, eu vejo um cara. Olha aí. E aí a gente tava na época do Covid e tinha aquelas barreiras, né, né, pessoal Sanitárias. sanitárias, isso aí. E aí o pessoal me parou ali naquela barreira e tal, e do outro lado da rua tinha um Fiat Uno parado. E, e aí eu vi o cara dentro do carro, o Espírito Santo falou assim comigo, é aquele cara lá. Ó, Aí eu, cara, como assim, Espírito Santo? Como assim? Eu falei, mas, né, já que o Senhor me mostrou ele, o Senhor vai, né, vai desenrolar o negócio aí. E aí ele chegou até mim,
o cara veio até mim, você trabalha em tal empresa? Eu falei, sim, eu tô chegando novo na cidade e eu preciso chegar até determinado local onde o pessoal está reunido. Ele, não, beleza, eu vou lá, eu levo você, eu sou daqui e tal, se apresentou, todo e tal. E, cara, ele nos levou até lá e aí ele foi e me chamou. Chegou lá na porta e falou, cara, o negócio é o seguinte, eu preciso de uma oportunidade. Meu Deus. Preciso de uma oportunidade. Eu sou operador de máquinas, né? E eu quero trabalhar com esse modelo de máquina que vocês trabalham. Eu tenho um sonho. Eu falei, não, beleza, passa seu contato, me manda seu currículo que eu vou conseguir uma entrevista para você. E aí eu já fiquei ligado, né? Porque o Espírito Santo já tinha me mostrado. E beleza, né? Eu passei, né? Eu consegui a entrevista para ele. Interessante que tinha 10 vagas. E ele ficou em 11º. Ó, Em 11º, e aí o pessoal da operação, né? Eu era da manutenção, o pessoal da operação chegou até mim e falou, Isaac, é o seguinte, ele ficou em 11º, então ele vai ficar na espera, beleza? Você que indicou o rapaz, então tô te dando, né, a satisfação, o feedback, e beleza. E aí acabou que uma pessoa desistiu, e esse cara entrou para treinar, olha aí, cara. entrou para treinar. Só que nesse meio tempo eu fui conversando com ele por mensagem. E aí eu falei com ele assim, eu falei, ó, quando minha esposa chegar, a gente pode fazer uma visita na sua casa? Eu já sabia que o terreno estava preparado pelo Espírito Santo. É isso que enche o nosso coração, cara. Isso é isso que nos move, sabe? E, e a gente foi na casa desse rapaz e a gente chegou lá. Eles têm 2 filhos, né? Um casal. Eu me emociono quando eu falo porque o que Deus fez na vida deles é muito forte. E eu vi literalmente o Espírito Santo mudando as coisas de lugar, sabe? E a gente chegou lá, fez a primeira visita, né? Conversou com eles, né? E segunda visita, e a gente começou a se tornar mais íntimos, né? E a terceira visita a gente começou a aprofundar mais na palavra. Começou a aprofundar mais, e ali a gente, né, rolou um culto ali. E no final ali eu fiz o convite para eles, né? A estar caminhando com Jesus, né? Aceitar Jesus, e eles se renderam aos pés do Senhor naquele dia. Meu Deus. Resumindo, eles estavam separando quando a gente chegou, Olha aí. né? Eles têm um filhinho especial, eles estavam tendo algumas dificuldades, né? E Deus restaurou o casamento deles, né? Ele conseguiu a vaga de emprego, hoje é um dos melhores operadores na empresa, né? Onde ele trabalha, né? Ele pode dar uma educação melhor para os filhos, né? Tem um salário bacana. Então, assim, olha o que Deus fez. Então, essa questão do liderar, como o senhor falou, né? A gente já liderava casais e quando Deus nos tirou de lá, foi para continuar cumprindo o propósito. É a questão de andar debaixo da obediência, né? Então, o senhor vai mostrando. É impressionante como Deus tem a forma de nos usar para curar pessoas nos lugares onde nós fomos curados, né? O Sim, senhor falando sobre o testemunho que o senhor tem com a pastora Dana no casamento, então Deus ele vai levar, ele vai trazer, na verdade, pessoas que estão passando, quem sabe, pela mesma dificuldade que um dia eu passei, enfrentei e venci, e que agora eu posso ajudar aquela pessoa, né, sim, sim. através da pessoa do Espírito Santo, ser curada também, ser transformada. O Senhor ele tem essa capacidade linda, e nós não merecemos, de nos usar para tocar em feridas de pessoas e através do Senhor a gente conseguir, né, levar aquelas pessoas até a cura. Eu estava falando isso esses dias e a Bíblia vai dizer que o Senhor ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, mas ele manifestou o seu poder através de Cristo, Interessante. né? Deus ele tem toda a sabedoria, ele tem toda a ciência, ele é onisciente, mas ele manifestou a sua sabedoria através de um homem chamado Salomão. O Senhor ele, né, ele tem essa capacidade de manifestar as coisas do céu na terra através de pessoas, através do ser humano, né? Então, assim, é, existem coisas em Deus, existem coisas no céu que Deus quer manifestar na terra através de nós. A pergunta é quem está disposto?
Quem está Aí pegou. disponível, pastor Isaac, Aí ó, pega. a abandonar uma oportunidade de ir para o exterior? Quem está disposto a abandonar o sonho de ser jogador de futebol? Quem está disposto a sair da sua terra, a vir para um lugar que não conhece, para cumprir um propósito? A pergunta é quem está disposto a isso, né? A gente encontra com pessoas, a gente trabalha com pessoas, a gente mexe com gente o dia inteiro e a gente, o que a gente mais ouve são pessoas que estão em busca dos seus ideais, em busca dos seus planos, dos seus sonhos. Não estou dizendo que está errado também, Sim. mas quem sabe não existe uma preocupação com aquilo que o senhor disse. Eu quero saber o que Deus tem para fazer através da minha vida nesse lugar. É isso que precisa voltar para os nossos corações arder. Não é só ir em busca de um sonho, não é só ir em busca de um propósito, não é só buscar realizar aquilo que o meu coração deseja. Até porque a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Né? Então, assim, eu não devo ouvir meu coração, eu devo guiar o meu coração. Então, assim, quem está disposto a ouvir, a obedecer, né? E uma coisa que Deus falou comigo hoje pela manhã no meu devocional, mais uma vez o Senhor vem falando nessa passagem comigo, quando ele se encontra com um rapaz rico, jovem rico, a Bíblia vai dizer, né, a parábola do jovem rico, a Bíblia diz que aquele menino tinha tudo, ele tinha posses, né, não sei, ele tinha riquezas, tinha coisas materiais, bens materiais, mas faltava alguma coisa. Por que que faltava alguma coisa? Porque ele chega para Cristo e faz uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, ele entendeu que o que ele tinha conquistado não tinha capacidade de comprar, conquistar a sua salvação. Aí ele chega diante de Cristo e faz essa pergunta. E aí Jesus dá algumas direções para ele e no final Jesus fala: pega tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E agora que isso. Por quê? Porque ele não consegue tomar a decisão de abrir mão daquilo que ele tinha construído para seguir Jesus. Isso aqui Não. é o que é mais triste para mim, porque quantas pessoas hoje não têm essa essa força de obedecer, de renunciar, né? Sim, sim. Cara, isso é sensacional. Porque a questão é, pastor, que para mim, viver algo em Cristo, né? Ou seja, pautado naquilo que Deus quer para mim, vai me causar dor. Exatamente, é isso mesmo. E é isso que ninguém quer. Não, Não vou generalizar, né? Mas é isso que a maioria é a das maioria. pessoas não querem, né? É isso que a maioria das pessoas não querem. Então, assim, não, eu não vou, eu não posso obedecer agora, porque senão eu vou perder minha oportunidade de plano de carreira que eu tanto lutei. Eu não posso obedecer agora porque isso aqui é meu sonho. Então, assim, então, cara, então você não entregou sua vida para Cristo, a vida é sua, a vida não é de Cristo. E essa atitude faz com que o Senhor fique em segundo plano. É isso aí. E aí é contra a palavra, porque Sim, Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar, não em sim, segundo. sim, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o que a galera não entende é o primeiro mandamento. sim, Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, o segundo é o próximo como a ti mesmo. sim. Então, existe algo que precisa estar acima dos meus ideais, dos meus projetos, das minhas Exatamente. oportunidades, que é o meu amor pelo Senhor. E aí eu volto a falar. Tem gente que pergunta, se pergunta, mas Deus é capaz de tirar? Não, Deus é capaz de levar seu filho para uma cruz para Ai, Jesus. apanhar, para ser humilhado, para que o perdão das pessoas fosse, né, então, conquistado. Então, assim, o que acontece, e a gente fala muito sobre isso aqui na Luz do Mundo, é essa romantização do Evangelho. Achar né, não, Deus vai ter que me entender. Não, irmão. Não foi os discípulos, não foram os discípulos que chamaram Jesus para um propósito. Foi Jesus que chamou os discípulos para um Sim, propósito. E mesmo assim não foi para dar um passeio, foi para cumprir uma é isso missão. aí. E todos os discípulos, todos os 12 discípulos e posteriormente todas as pessoas que escolheram andar com Cristo tiveram que abrir mão de coisas, de pessoas, de quem sabe de conexões Sim. para cumprir o propósito. Não tem outro caminho a não Não tem, ser cara, não esse, né? tem. Isso aí é interessante demais. E tem uma passagem que eu gosto muito, pastor, né? Vai falar muito, né, sobre aquilo que o senhor trouxe essa ideia, essa explicação aí agora, referente à renúncia, né? Deixar é, é, em segundo plano aquilo que é minha vontade e colocar em primeiro plano aquilo que é a vontade do Senhor, Sim. né? Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Vai fazer com que eu deixe coisas
para fazer aquilo que Deus quer, né? Então, como eu falei aqui, isso vai causar dor, Vai sangrar. vai sangrar, não tem jeito. E aí, tem algo que fala de honra, né? Números capítulo 14, versículo 10. Né? Se você for pegar o capítulo 14, você vai ver ali sobre Josué e Caleb, né? Sim. E Moisés passando aquele aperto com o pessoal ali no deserto, né? E a galera, em certo momento da conversa, a galera começa a querer apedrejá-los, Uhum. né? Moisés e Arão. E essa questão de viver algo no Senhor, né? Viver aquilo que Deus tem, porque o que Deus tinha para o povo era Canaã, Sim. certo? Só que o povo tinha que passar pelo deserto. Fazer parte do percurso. Fazia parte, cara. Por mais que tinha nuvem, tinha coluna de fogo, tinha maná, mas você tinha que suar, cara. Você tinha que, né? Não era simplesmente teletransportar, né? Do Egito para Canaã, Mas aí certo? tá. A dificuldade que o senhor falou que tem que passar. Tem Tem que que sangrar que passar, as cara. pessoas não querem ir. Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas não chegam nem na metade do caminho. Começa a ver a dificuldade, começa a ver o deserto ali, a areia vai pesar, porque a areia pesa, né? Vai ficar pesado, cara, e não vai dar, eu vou E o voltar. sol. É melhor voltar. E aí, lá no versículo 10, capítulo 14, versículo 10, se eu não me engano, vai falar que o povo estava a ponto de apedrejar Moisés e Arão. E aí, quem chega na cena? Josué e Caleb, né? Eu gosto muito desses caras. Quando chegar lá, eu Mensagem incrível. quero sentar com esses camaradas e trocar uma ideia. Mas é interessante que eles falam assim, ó, epa, epa, vamos parar todo mundo aí? Imagina eles ali, né, na frente de, sei lá, mais de 1 milhão de pessoas ali. Fala assim, vocês têm ideia de quem é o nosso Deus? Ó, Vocês têm ideia de quem é o nosso Deus? Se nós eles falam assim, ó, não brinquem com o Senhor, não se rebelem contra o Senhor, né? Se vocês entenderem quem é o nosso Deus, nós vamos esmagar aqueles inimigos como se fosse um pão molhado. olha aí. Algumas versões vai falar que aqueles inimigos serão como um café pequeno. O que é um café pequeno, meu amigo? Rapaz. Que é? É como se você chegasse aqui, ó, tomasse. Isso aqui é o seu inimigo. Esse é o nosso inimigo. Só que para eles tomarem a decisão de falar ali no meio de todo mundo, né? Eles tinham que ter muita convicção Exato. daquilo que Deus tinha. Fé. Fé, né? E aí o Senhor, a palavra do Senhor fala que a glória, quando eles falam isso, então assim, eles estavam a ponto de ser apedrejados também junto com Moisés e Arão, correto? Sim. Só que por eles tomarem uma decisão, né, de continuar acreditando naquilo que Deus tinha para eles, não desistir e voltar para o Egito como todos queriam, a glória do Senhor vem sobre a tenda. Meu Deus. E a palavra glória, no original, no hebraico, ela vai falar de honra. Olha aí. Ela vai falar de honra. Deus honrou eles. Deus honrou eles. A honra só vai vir quando eu persistir, meu E a amigo. fé. Dentro daquilo que Deus tem para mim. Meu Deus, é forte demais isso. E o senhor falou algo aí que abriu um leque aqui. Por que que o povo, eles murmuravam tanto, e reclamavam tanto e duvidavam tanto? Porque eles ainda estavam apegados ao Egito. Você vê que todas as vezes que eles vão comentar, eles falam assim, ó, lá no Egito a gente tinha pão, lá no Egito a gente tinha carne, lá no Egito a gente tinha isso, no Egito a gente tinha aquilo. Ou seja, eram pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. Elas saíram do ambiente, mas a mentalidade delas ainda era uma mentalidade de escravo. Então, assim, existem pessoas que não conseguem chegar até o lugar onde Deus prometeu, porque elas ainda não saíram do Egito, ou seja, o Egito Sei. pode simbolizar o mundo, pode simbolizar a velha vida, né? Sim. E aí não é o que que acontece primeiro? Ah, eu vou entrar em Canaã. Não, o que acontece primeiro, você tem que sair do Egito. É isso aí. Não dá para entrar em Canaã se você não sair do Egito primeiro. Então tem que ser livre totalmente. É isso. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E o interessante é que no versículo 35, se eu não me engano, vai dizer assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é interessante falar isso porque não é a religião que liberta, né? É o Filho é Cristo, é o Verbo que se fez carne. Por isso não existe outra fonte de libertação que não seja Cristo, que não seja a palavra, que não seja o Verbo. A gente vai criando
tópicos e tópicos e tópicos que não vai dar em nada, porque a única coisa que liberta é Jesus. Então, assim, ó, pastor, o que eu faço para eu conseguir conquistar a promessa? Primeira coisa, meu irmão, sai do Egito. Seja livre do Egito. Seja livre da velha vida. Seja livre dos velhos ambientes. E mais do que isso, a gente comentou isso aqui no último podcast com o pastor Paulo Robson, a gente falou sobre Romanos 12. A mudança de entendimento. Ou seja, larga de ser mente de escravo e seja livre. Permita que o Senhor liberte a sua mente, muda a sua mente, para que você se torne alguém que realmente é livre. Se pôs o Filho de libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, Josué e Caleb é a geração deles que entra. É isso aí. Porque o que vai desfrutar são aqueles que fazem parte de uma geração que creu. Isso aí. A Bíblia vai dizer que as demais morreram no meio do deserto, murmurando. Agora, uma nova geração que acreditou, desfrutou. Então, assim, quem vai desfrutar é quem crê, irmão. João 11. Aquele que crê verá a glória. A honra vai vir. Exatamente. A honra do Senhor vai vir. Esse negócio da glória aí, que simboliza a honra, foi forte, porque os caras creram, obedeceram e receberam a honra. Meu Deus, não é à toa que o senhor tá vindo um Calebinho aí, né? Aleluia. Caleb tá vindo aí, chutando a barriga da mãe, misericórdia. Daqui a pouco Josué vem também. Amém, em nome de Jesus. Esse menino vai pôr fogo no papo do Satanás. Ah, meu Deus, que benção, pastor. Mas, cara, e aí é o seguinte, vai fazer 2 anos que vocês estão aqui em Curvelo, né, na Luz do Mundo, e nesse processo todo, o senhor, né, eu queria que o senhor falasse, explicasse para a galera o que aconteceu, porque também a gente está falando de coisas espirituais aqui, Sim. mas a Bíblia também vai dizer que o senhor honra de forma financeira, o senhor honra de forma profissional. Hoje o senhor, graças a Deus, está aí trabalhando aí para o senhor mesmo, Sim. né, saiu da empresa, onde a empresa que te trouxe para cá Sim. foi só o barquinho que É isso trouxe. aí. E aí hoje o senhor está caminhando aí com as próprias pernas na sua própria empresa. Conta pra galera aí como é que Deus faz as coisas. Né, cara, isso como eu digo, né? É algo muito, assim, o que Deus tem feito é algo muito sobrenatural. E assim, a gente trabalhava, né? Como eu disse no início aqui, numa empresa, né? Quando a gente veio para cá, né? Transferidos, e eu comecei a ter alguns problemas de saúde, né? Devido às minhas rotinas, né? E eu tive que sair da empresa, né? Pedi para sair, né? Agradeci por toda a oportunidade, tudo que eu aprendi lá, né? Deus me honrou muito lá, mas chegou o tempo de sair, né? E eu saí tranquilo, e acabou que Outra renúncia. outra renúncia, Eita, Deus. outra renúncia, porque o senhor sabe disso, né? É. E eu tive muitas outras propostas de trabalho, né? Para ir embora daqui e tudo, até mesmo aqui. E o Senhor, ele nos deu, né, a empresa, né? Na realidade, nessa transição nossa aqui para Curvelo, e já tem quase 2 anos de Luz do Mundo, né? Vai fazer 3 que nós estamos em Curvelo. E o Senhor nos levou para a Luz do Mundo, né? Justamente nesse período difícil que eu estava passando. Né? Eu ainda não tinha saído da empresa, mas eu tinha ficado afastado, né, 22 dias, né? E acabou que numa virada de ano, né, no fim de ano, a gente, né, achou ali a Luz do Mundo no Instagram. Minha esposa, né, conversou com a pastora Ana pelo Instagram e tal. E a gente chegou na Luz do Mundo. E o Senhor foi me curando ali, cara. Aqui, né? Sim. Na época a gente estava no outro templo, né? E o Senhor foi me curando, o Senhor foi me tratando a minha família, né? Já tinha quase um ano que nós não congregávamos em igreja, nós fazíamos nossos cultos em casa, fazia células online e tudo. E o Senhor nos trouxe para cá, a gente foi muito bem acolhido, né? Como eu disse aqui no começo também. E o Senhor começou essa transformação na nossa casa, Sim. né? E estamos aqui até hoje. Nesse período nasceu, né, a LM Manutenções. Olha aí. LM, mano. Você sabe por que é LM, irmão? Vou deixar pro povo adivinhar aí. É. Será que tem a ver com Luz do Mundo? É Luz do Mundo Manutenções, né? Deus vai dando as suas manutenções em nós no decorrer da caminhada. Olha aí, ó. Profético. Forte. É.
A gente precisa, né, todo momento estar sendo corrigido pelo Espírito Santo, né? E o Senhor, ele nos deu essa oportunidade, né, de estar, nasceu a LM Manutenções, né? A gente passou uns períodos de aprendizado, né, quebrando a cabeça, né, às vezes não tomando as decisões corretas, né, e mas aí o Senhor foi nos dando maturidade, né, foi nos ensinando Isso. e para a honra e glória do Senhor Jesus, né, a gente está caminhando bem hoje, né, o Senhor, ele tem, a gente tem tido discernimento daquilo que Deus quer através, porque não é só simplesmente uma empresa. É uma empresa que precisa manifestar a glória do Senhor. É uma empresa que precisa manifestar, né, o agir de Deus, né? Então, onde a gente chega, né, eu costumo dizer com os meninos lá, nós precisamos, nós não estamos indo lá fazer uma manutenção na máquina. Nós estamos indo lá cumprir um propósito do Senhor. Quando o cliente entra na nossa empresa, hoje ele está indo lá, ele não sabe. Mas ele está indo lá porque existe algo do Senhor para ele naquele lugar, né? A gente tem plena convicção disso, né? E as outras coisas serão acrescentadas, né? E Deus tem acrescentado, né? Deus tem trago, né? Uma maturidade em nós, né? Tem nos dado uma estabilidade dentro daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, a LM está aí, né? Forte, firme e forte, para a honra e glória de Jesus Cristo, e a gente está caminhando. Amém. Interessante que o senhor falou. A Bíblia vai dizer, né? Se eu não me engano, Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sim, Uma coisa que a gente precisa entender é que não existe duas vidas, né, pastor Isaac? não. Não existe uma vida secular. Ah, eu sou pastor aqui e sou empresário lá fora. Não, o senhor é filho de Deus em Sim, todos os ambientes que você está inserido. Então, eu manifesto a glória de Deus na igreja, eu manifesto a glória de Deus na faculdade, eu manifesto a glória de Deus no trabalho, eu manifesto a glória de Deus em todos os lugares onde eu estou. E uma coisa bem interessante assim que eu, que eu captei no pastor Isaac, esse dia até comentei com ele, irmãos. Às vezes o Isaac tá assim, como a gente caminha muito perto, então quase todo dia eu tô lá na oficina também enchendo as paciências deles. Não, tô brincando, eu fico lá ensinando eles a manutenção que amém. mentira, eu vou lá só pra tomar café e pão com manteiga. Aí o pastor Isaac chega a algumas situações, por exemplo, da máquina ali, que tá difícil de achar o problema, e ele vai e ora, né? E já aconteceu várias vezes do Espírito Santo mostrar ao Senhor qual que era o problema ali, de às vezes muitas pessoas, inclusive, tentar achar o problema e não conseguir. Sim. Uma oraçãozinha só, Jeová vai lá, revela e acha, né, pastor? Cara, isso aí como a gente sempre fala, né? O sobrenatural de Deus. Né? Recentemente a gente teve um caso desse, bem recente mesmo, né? E o cliente chegou para mim assim e falou: Cara, eu não tô acreditando que essa máquina tá rodando. Ó, Eu falei assim: Deus pode tanta coisa que você não tem ideia, cara. E, e aí, cara, esse cara chegou pra mim, esse cliente chegou e falou assim: Isaac, já veio fulano aqui, já veio fulano aqui, já veio autorizada, já veio reautorizada, já veio não sei quem, e essa máquina, eu tava desistindo dessa máquina já. olha só. Como que você desiste de uma máquina de 1,5 milhão de reais, 2 milhões, cara? O problema tem que ser bem grande. Ah, e o Espírito Santo foi lá e ó, vai lá, tira tal parafusinho, Olha aí. né? Vai tá errado. Pode ir lá que é coisa simples. Né? E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Mais uma vez, né? Ele foi lá e resolveu o problema. Não tem nada a ver comigo, não, irmão. Não É forte tem isso nada a aí. ver comigo. É o Senhor, né? Quando a gente tá pautado dentro daquilo que Deus quer para nós, irmãos, nós não precisamos fazer esforço, não. Né? A gente tem falado muito aqui sobre essa questão de Isso. querer agir com a força do próprio braço, de querer agir com. Beleza, Deus te dá força, Deus te dá inteligência, né? Mas para que nós estamos usando isso, né, pastor? Né? Às vezes eu tenho uma empresa, eu tenho algo, mas será para quê? Sabe por que Deus me deu essa empresa? Qual é o propósito? Qual o propósito disso? Né? Onde eu quero chegar com isso? O que eu vou alcançar? Né? Eu gosto muito de falar, né, que o que é o sonho de Deus? E aí é muito fácil, né, responder isso porque, como o senhor falou aqui no início, Deus simplesmente levou o filho dele para a cruz. Exatamente. Por quem? Por Por mim, por nós. você, por nós.
Então, irmão, tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos direcionando no nosso dia a dia, o reino precisa ser prioridade. Almas e vidas precisam ser prioridade, né? Porque isso é o sonho de Deus. É, por isso que a gente fala que não existe essa questão de, ah, lá fora Não, eu sou o dono da LM Manutenções. Não, lá fora eu sou filho é, também. Eu vou manifestar o reino de Deus isso. onde eu for. Eu levo Jesus aonde eu for, né? Sim, Cristo, ele tá impregnado em mim. exatamente. Uma das orações que eu mais fazia no início da caminhada, eu pedia para que a unção de Deus corresse nas minhas veias. Eu orava isso com tanto fervor, mano. Eu, nas minhas, né, nessas orações que a gente faz, eu falava, Deus, eu quero que a unção do Senhor corra nas minhas vidas, isso faça parte da minha vida, né? E hoje a gente vê é, um cristão muito camuflado, né? Às vezes Nossa, ele isso dentro é da forte demais. igreja, às vezes ele dentro da igreja, ele Meu Deus do é o céu. cara que sapateia, relapeia Oh, e pega Jesus. fogo. Mas na hora de manifestar a Cristo, aonde realmente precisa ser manifesto, não faz, né? A Luz do Mundo começou na praça, e o desejo do nosso coração era só levar Jesus no sinal. A gente só queria que os jovens que passavam ali pela praça ali ouvissem falar de Jesus. Cara, e é legal no primeiro amor, a gente fala de Jesus do quanto é canto, mano. Eu É, falava na fila da caixa, eu falava na fila do banco, eu falava no açougue, em todo lugar que eu ia, eu queria falar de Jesus, porque esse é o desejo do filho, é manifestar o Pai. Jesus veio para manifestar o Pai. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. é Então, isso assim, aí. eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, é importante a gente frisar isso aqui, Sim. galera, porque, cara, aonde você for, brilha a luz de Cristo. A gente falava sobre isso no culto esses dias. A gente tá numa era digital, tem rede social, tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, tem TikTok, tem não sei o que mais. São tantas redes sociais, são tantos aplicativos que nós podemos, né, transmitir uma palavra para as pessoas, e às vezes a gente usa isso para apenas entretenimento, Sim, né? A gente tem pegadinha, tem isso, tem aquilo outro, a gente compartilha tantas coisas, é o tal do meme, né? sim. Compartilha a palavra de Deus, faz um vídeo falando de Jesus, faz um vídeo falando da É palavra, isso aí. compartilha um versículo, faz um devocional. Eu falei que eu tinha feito um propósito com Deus de ficar um ano sem mexer em rede social. Só que no meio desse percurso, eu fui surpreendido com um vídeo, e eu contei isso na igreja esses dias. Eu achei interessante porque o cara chega no céu, e aí ele chega no céu, e é uma ilustração, né? Ele chega no céu e vai se encontrando ali com os heróis da fé, vai se encontrando com os profetas, ele se encontra com Abraão e abraça, e bate a mão, ele vê Davi, fala, ô Davi e tal. E aí no final ele vai e a esperança do coração dele era se encontrar com Paulo, porque Paulo era a maior referência que ele tinha. E aí ele chega, quando ele vê Paulo, ele chega mais perto de Paulo, começa a cumprimentar e tal, Paulo. Cara, eu sou seu fã, mano. O que você fez na terra foi incrível e tal, tal, tal. E Paulo começa a perguntar pra ele, você quem é? Só, eu sou fulano de tal, eu vivi nessa última geração agora e tudo e tal. E Paulo vira pra eles assim, cara, mas então quer dizer que você teve a rede social, você teve o smartphone, você teve a era digital? Ele tinha, assim, eu tinha tudo, tinha Instagram, tinha WhatsApp, tinha Ixi. Facebook. Aí a historinha conta, né, que Paulo vira pra ele assim, cara, então muitas almas se converteram a Jesus. Aí ele se constrange. Por quê? Porque, cara, imagina Paulo, o cara era evangelista nato, missionário, pregador do evangelho, abridor de igreja. No, Eu fico imaginando Paulo com o Instagram. nossa, Esse cara tinha ganhado o mundo para Jesus. arrebentado muito. Sabe? Então, assim, a gente não usa a rede social para a glória de Deus. Não, não só a rede social, Sim, mas passe a usar o seu trabalho para a glória de é Deus, isso aí. passe a usar, né, a sua escola, a faculdade. O João Pedro que está aí, ó, na câmera aí, o cameraman aí, ó. O João Pedro faz célula, irmãos, no recreio da escola. Na hora do intervalo, ele junta com os meninos que são cristãos lá e eles fazem célula lá, prega a palavra, adora a Deus, tem louvor, tem tudo, pastor É Isaac. isso aí. Então, assim, cara, será que realmente nós estamos vivendo para manifestar Cristo em todos os ambientes onde a gente está inserido? Ou será que eu sou crente só na igreja e no culto de domingo? Meu É o crente Deus. domingueiro. Eu só sou crente domingo. O resto da semana tá endemoniado. Só. Aquela pessoa que Cara, trabalha com casais, é aquela história da esposa que chegou pro pastor e falou assim: Pastor, eu quero vir morar na igreja.
Aí o pastor falou, por que você quer vir morar? "Ah, meu marido aqui na igreja é tudo de bom, ele é carinhoso, ele pega na mão, ele faz carinho, ele ama. Quando sai lá fora, vira, meu Deus do Misericórdia. céu, vira um escarcéu." Ô, pastorzão, você falando isso aí é interessante que sobre ganhar, né, almas para Jesus e levar o evangelho, né, aproveitar as redes sociais, né, esse momento que o mundo tem passado com a tecnologia Sim. e, particularmente, eh, eu dificilmente eu posto algo do meu trabalho. Dificilmente. Essa é Muito verdade. difícil. O senhor sabe Eu disso. até cobrei lá. O senhor sabe disso. Mas é porque, primeiro, eu sou um pastor. Primeiro, eu sou filho, eu sou um pastor. Né? Ah, você tá sendo religioso? Não, irmão. Tem nada a ver com isso. Identidade. Tem nada a ver com isso. Ah, você é o quê? Você é mecânico? Você é técnico? Eu sou filho, eu sou pastor. Sou pastor de casais, sou pastor de família. Glória a Deus. Né? E eu tenho uma oficina. Né? Se você quiser, fica à vontade, vai lá, vai ter oração, né? Vai ter louvor, vai ter palavra, né? O pastor até participou hoje da oração, né? Benção. Inicial lá hoje com a Vai gente, lá ter na empresa. café, vai ter pão com manteiga, vai Pão ter com tudo. manteiga, amendoim, Red Bull. Ô, rapaz, olha, eu vou falar pra você. Padrão da oficina lá, É, meus meninos aí, ó. Vai lá um dia lá, pra você ver. misericórdia, João Vitor, mas João Pedro não pode ir lá, não. Só não gostei do adesivo que tem no frigobar lá, irmãos. Eu não gostei muito, não. Eu falei que eu vou arrancar fora lá, adesivo do galo. Briga com o Fael Vitor depois. Misericórdia. Pastor, cara, nessa caminhada, o senhor falou algo no início ali do nosso bate-papo, que vai dar certinho no texto que a gente separou, né? Para para discutir aqui, Sim, porque a renúncia, né, assim como a gente já vem falando, a renúncia, a obediência, ela traz consigo dores, isso. ela traz consigo sofrimento, traz consigo sangue, né? Sangra, a gente sangra de renunciar. Mas esse texto, inclusive, o Senhor deu uma palavra para você nesses dias, baseado nesse texto aqui, a gente vai discutir sobre isso Sim, agora, porque eu preciso adorar a Deus em qualquer situação. isso. Eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender a adorar a Deus em qualquer ambiente, eu preciso aprender a adorar a Deus em qualquer situação, eu preciso aprender a adorar a Deus sangrando, Isso. doente, com dinheiro, sem dinheiro, com fama, sem fama. E eu vou ler aqui o texto, né, irmãos? O Amém. pastor Isaac, ele vai, né, transmitir aí pro teu coração aquilo que Deus falou com ele a partir desse versículo aqui, que eu achei muito forte. Se eu não me engano, a gente estava no monte. No monte. E o texto está lá em Atos capítulo 16, no versículo 19, está dizendo assim, ó, percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Versículo 23. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Os caras estavam presos ainda. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Meu Deus. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os da tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa.
e naquela mesma noite, tomando-os consigo, levou-lhes os ferimentos, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa e lhes preparou uma mesa farta. E com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Meu Deus do céu. Irmãos, que texto é esse, cara? É uma das passagens que mais mexe conosco. É uma passagem muito conhecida, mas que nos leva a entender que não é o ambiente que me move, Não. e sim é a adoração que move o ambiente, a adoração que sai dos meus lábios que move o ambiente. Deus deu uma palavra para o pastor Isaac baseado nisso aqui, irmãos, que é muito forte, e assim, a gente precisa refletir muito nisso, porque eu acredito que é um lugar onde Deus quer nos levar, Sim. um lugar de adoração constante, um lugar de adoração sincera. A Bíblia vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Sim. Então, se Deus está à procura dos verdadeiros, é porque existe falso. Se Deus está à procura dos de verdade, é porque existe de mentira. Então, esse negócio de aprender a adorar em qualquer situação é algo que nós precisamos, é um lugar onde nós precisamos entrar, né, pastor? É isso aí. É porque adorar quando tudo tá muito bacana, quando tudo tá muito legal, é fácil demais, irmão. É muito fácil. Uhum. Quando eu tenho dinheiro na conta, quando eu tenho um carro bacana, Sim. quando eu tenho uma casa bacana, né? É fácil demais. Eu vim sair da minha casa, sentar no banco da igreja, ouvir uma palavra, né? E baseado nisso, eu me lembrei de uma situação que a gente passou um tempo atrás e vai ligar muito com aquilo que nós renunciamos para estar vivendo, aquilo que Deus quer, Sim. né? Porque o povo tinha comida no Egito, certo? É. Mas não era aquilo que Deus queria para o povo. Entendeu? Agora, então Deus quer que o povo, né, esteja no deserto, Nossa, Deus é forte isso aí. né? O povo quer que o povo, Deus quer que o povo continue no deserto? Não, mas é necessário alguns momentos em nossa vida e falando sobre Paulo e Silas, né, sobre adorar em meio à tribulação para o homem, porque se a gente for analisar o texto, a gente vai ver que eles não saíram lá de dentro, mesmo depois que as portas se abriram. Foi o carcereiro que conduziu eles para fora Meu depois, Deus do céu, isso aí. porque não tinha a ver com simplesmente o lugar onde eles estavam, tinha a ver com a adoração que eles estavam entoando Meu ao Deus Pai. do céu. Então, às vezes, a nossa dificuldade nos limita de avançar novos níveis no Senhor, Meu Deus do dentro céu. daquilo que Deus quer para nós, né? Então, o carcereiro conduz eles para fora, né? E a partir de uma adoração, eu sou, né? Eu avanço em novos ambientes, só que a gente está muito ligado nos benefícios que Deus traz para nós, porque agora ele sai de um ambiente, né? E vai para um ambiente não de um carro bacana, de uma carruagem bacana, né? Daquela época, né? Ou de um palácio, eles vão continuar a pregar a palavra do Senhor e a palavra vai falar que a família, né, daquele carcereiro, né, foi encontrada por Jesus naquela noite. Todos se batizaram. E eu me lembrei de um episódio, como eu estava falando aqui, que né, esse ano foi um ano bem, né, assim, no deserto, Bem, bem mesmo. bem, né, para a glória de Deus, cara, assim, a gente aprendeu muito, né, com os ambientes que Deus nos colocou, com os desertos que Deus nos colocou, para que nós pudéssemos adquirir maturidade para cumprir aquilo que Deus tem para nós. Né? A gente tem entendido isso, tem discernido isso, e certo dia a gente chegava em casa, depois do culto, e, e a gente chegou e tinha um lixo na calçada, né? E aí as crianças chegaram e falaram assim, ó papai, esse lixo não é da nossa casa não, né? Eu falei, mas por quê? O que que tá acontecendo, né? O prédio onde a gente mora lá tem outros apartamentos. Sim. Ele, não, esse deve ser de outro apartamento, porque esse lixo aqui tem embalagem de chocolate e a gente não come chocolate já tem muito tempo. Aí eu falei, não, papai, realmente, não é nosso não, porque, né, a gente não come chocolate já tem um tempinho. Aí o Nicolas, né, e iogurte também, realmente, esse lixo não é nosso não. Ai, meu Deus do céu. E eu e minha esposa, né, eu e Dani, a gente olhando um pro outro e vendo eles discutindo ali, né, a respeito daquele lixo que tava na calçada. Eu falei, não, mas Deus proverá, filhão.
né? E as crianças, né? O João Vitor já aguenta mais algumas coisas, né? O João Vitor já tá com 19 O anos. Vitor é casca grossa. Mas a gente tem ensinado nossos filhos, né, a adorar em meio aos ambientes que para muitas pessoas são ambientes que não tem mais jeito, Meu Deus. né? Porque às vezes eu vou estar inserido em alguns ambientes, né, para transformar vidas, né, para manifestar a glória do Senhor como Paulo e Silas manifestaram ali naquele dia. Só que às vezes Deus nos proporciona entrar em alguns ambientes que aos olhos humanos é um deserto e não entende que ali naquele lugar eu precisava cumprir o propósito do Senhor, né? Tinha uma vida ali que iria ser salva através da minha vida, Uhum. né? E as crianças naquele dia, né? A gente subiu, né? E por alguns dias, né? Às vezes a gente comia, às vezes tinha um arroz, né? Um arrozinho, tal, fresquinho. E aí Nicolas sempre falava assim, não, papai, não tem problema não. O arroz tá gostoso, o arroz tá gostoso. E às vezes tinha um cafezinho ali, né? Eles gostam de um leitinho, criança gosta de leite, né? E eles falam, não, mas o café tá bacana, pai, o café tá bacana. Então, assim, aprenderam a adorar, sabe? Mesmo no momento, às vezes, de cárcere, no momento de deserto, que não tem nada a ver, cara, com bens materiais. Sim. Cara, não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com casa, né? E eu vendo meus filhos, mesmo depois de uma situação dessa, chegar aqui na igreja e adorar o Senhor, né? E Nicolas, onde ele chega, ele quer pregar a palavra do Senhor. Isabela, né? Quer ministrar a dança, né? Porque ela gosta demais. E não tem nada a ver com barra de chocolate, mano. Sim. Não tem nada a ver com a barra de chocolate que Deus tem para você. Já tá tudo nele. Tudo que nós precisamos já está em Cristo. Nós só precisamos adorar o Senhor, mesmo às vezes dentro do carro, Uau. mesmo às vezes no deserto, Meu Deus. né? E a gente vê Paulo e Silas ali, né? A palavra vai falar que eles adoravam e oravam fervorosamente. Não tem nada a ver com a chicotada que você tá tomando, não, irmão. Tem a ver com ele, Meu tem a Deus. ver com adorar ele, né? E através de manifestar o Senhor, né? Através daquilo que Deus quer para nossa vida. Cara, interessante você falando sobre isso. Eu me lembrei de Manoá, pai de Sansão, Sim, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor visita ali a esposa e fala que eles vão ter um filho e tudo, e aí ele vai orar ao Senhor. Que história é essa que o Senhor falou que não vai ter um filho, né? E aí o Senhor falou, não, sim, vocês vão ter um filho e tudo. E a primeira coisa que ele pergunta para Deus, Manoá, tá bom, mas quando a gente tiver esse filho, como que nós vamos criar esse menino? Como que nós vamos, como que vai ser o nosso posicionamento para com esse menino? Porque aquilo que é o céu que está dando, é o céu também que vai dar a direção de como eu me é isso comportar com aí. isso, né? Mas o que mexeu comigo foi que ele se preocupou em buscar uma direção de Deus para criar aquele menino, né? E a Bíblia vai dizer, direciona o seu filho no caminho Sim, que ele deve andar e quando ele crescer ele não vai se desviar desse desviar. caminho. Então, esse ensinamento, pastor, para os nossos filhos, para os nossos discípulos, para a igreja, para os membros, né, para os líderes, eu acho que é algo que precisa bater mais na Sim, tecla, sabe? Porque eu acho que a maior dificuldade que o ser humano tem é de vir para o culto quando tá difícil. sim. Pelo contrário, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida quando a pessoa começa a enfrentar uma dificuldade, quando ela começa a enfrentar um desafio, a primeira coisa que ela vem na cabeça dela é sair da igreja. Ah, não, não vou dar no culto, não quero mais servir, não quero mais cantar, não quero mais pregar. Eu fico pensando, rapaz, quem que Deus, né? Qual culpa que Deus tem nisso? Às vezes é o próprio Deus que está ali, Sim, é, 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 né? Usando aquela sim, situação para amadurecer, igual você falou. exatamente. Porque o deserto ele traz consigo esse ensinamento, né? Sim, O deserto é a escola do Senhor. E aí a galera ela tira o foco. é isso aí. Quando a dificuldade vem, ela perde o foco. Sim, Paulo e Silas não. O negócio tava pegando ali, os caras queriam era adorar, bicho. queria Eles adorar. queriam adorar a Deus. Não, vamos cantar uma música aí, vamos orar, porque isso Isso aqui não aí. vai mudar a nossa adoração, não. Isso aqui não vai mudar o nosso coração. Né? O ambiente muda, mas a intenção não. Sim, Eu continuo adorando. E eu acho que pro crente, é uma das maiores dificuldades que tem, um dos maiores desafios, é conseguir adorar no meio do caos. atravessar o deserto, né? Há 3 meses atrás, se eu não me engano, mais, a gente, né?
alguns irmãos sabem da história, eu fui acometido, né, pela medicina, né, que é a última palavra do Senhor, de uma enfermidade, né, de infertilidade, de 0% de chance de conseguir engravidar minha esposa. E o que aconteceu foi muito forte, porque eu peguei o exame e corri para cá, para essa sala, que ainda não é o estúdio do podcast, aqui era a minha sala, meu escritório. Ainda é, aqui atrás desse pano. E eu vim pra cá, coloquei assim o exame na mesa, liguei o som e aí comecei a adorar o Senhor ali. Chorei o que eu tinha que chorar, cara. Sofri ali aquele momento ali, né? É uma coisa que nós precisamos aprender também é desfrutar do sofrimento. É isso. Porque Paulo até agradecia, né? Eu agradeço também pelas tribulações e Isso. tal. E eu chorei. Daqui a pouco eu me levantei, bati continência e falei, Deus, vamos continuar, porque isso não vai me parar, cara. Tem que pregar o evangelho, tem que falar do seu amor para as pessoas, tem que cumprir meu propósito. E a dor não foi capaz de me parar. Não foi capaz de nos parar, né? A escassez, e aí o próprio apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 8, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem anjos e demônios, nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É algo que a igreja precisa aprender, pastor. É verdade. É continuar adorando, mesmo que não tenha motivos, né, para adorar, né? Cara, é igual o senhor falou, as pessoas estão acostumadas a fugir daquilo que Deus tem para elas quando a dificuldade chega. Às vezes aquilo ali vai ser só um trampolim, cara, para você passar de fase, Exatamente. né? A entrar num nível de maturidade maior, né? Porque Deus, ele tem muitas coisas, né? Como o senhor citou no início também, para nós, né? Tá tudo nele, entendeu? Mas para isso, cara, né? Eu vou ter que criar uma maturidade em Deus para poder receber esse negócio que Deus tem para mim, né? Exatamente. Que seja na área espiritual, que seja na área financeira, conjugal, né? Eu preciso me submeter, né, à vontade do Senhor na minha vida, para que o propósito dele se cumpra, Uhum. né? Porque Jonas ele não queria cumprir o propósito do Senhor, né? A carne dele não Queria fugir. queria fugir, cara, né? Vou sair fora, né? Não dá para mim, entendeu? Não vou cumprir. E aí, o que que acontece? Quando eu fujo daquilo que Deus tem para mim, aí eu já não estou mais protegido pelo Senhor. Exatamente. Tá por... É, Perde a proteção. porque eu tô falando pro Senhor o seguinte, eu vou fazer a minha vontade, eu não vou fazer a sua vontade, né? Eu vou dar uma brecha aqui pro inimigo agora, né? Eu vou tirar aquela proteção que o Senhor tem, né? Aquilo que o Senhor tem para mim, que por mais que eu vou passar por momentos difíceis, por mais que eu vou passar por tempestade, né? Por mais que eu vou passar pelas águas, né? Mas o Senhor vai estar comigo, eu não vou me afogar, né? Só que agora, né, às vezes o crente, né, tá dentro da igreja ali, e, cara, eu tô dentro da igreja há tanto tempo, né? Aí eu vim pra igreja, eu achei que o negócio ia parar. Eu achei que as tribulações iam cessar. Achei que não ia ter mais problema, não, ué, né? E aí o chicote estrala e. Não, deixa eu correr do Senhor, deixa eu sair fora da igreja, E é né? impressionante isso, cara. Isso aí é uma das. Sim. É um dos questionamentos que eu sempre faço. Rapaz, por que que a galera vai logo contra Deus, bicho? Engraçado que Jesus passou Eu ia 3 correr anos. pra Deus, né? Caramba, bicho, agora era hora de ir para os pés do Senhor mesmo. Sim. Jesus passa 3 anos da vida dele, 3 anos do seu ministério, curando pessoas, libertando cativos, transformando famílias ali, tocando os corações. E no dia que ele precisou de Deus, vai por que me abandonar? É. E aí, sabe o que eu fico imaginando? Que o povo, os hipócritas ali, os fariseus, que o povo era endemoniado. Eu imagino eles olhando para Jesus na cruz falando assim, rapaz, e agora? Cadê o pai dele? Cadê o Deus Todo-Poderoso que ele vem falando sobre? Só que a questão é prioridade. Jesus não estava ali querendo desfrutar dos atributos de Deus. Jesus só queria obedecer. Mais nada. E quem está disposto a obedecer, vai obedecer. Deus estando, Deus não estando, Deus ouvindo, Deus não ouvindo, Deus fazendo, Deus não É fazendo. isso aí. Quem está disposto a adorar, vai adorar em qualquer Em qualquer lugar. situação. Para quem é adorador, qualquer lugar vira um culto, irmão. Qualquer É, lugar vira um altar, o deserto vira um culto. A gente tá cansado de pegar o violão, né? O pastor Isaac e a pastora Dana ficaram um período lá em casa.
Direto, irmão. Era na hora do café, na hora do almoço da gente pegava o violão, começava a adorar a Deus ali, ó. Porque para quem é adorador, qualquer ambiente vira um É culto, isso aí. rapaz. Sabe? Então, assim, Jesus, ele tava ali, o desejo dele era só obedecer. Por- Isso é forte, mano. É. Por isso que Oséias falou, ainda que a figueira não floresça. Foi Oséias, né? Se eu não me engano, foi Oséias, né, irmão? Ajuda nós nesse monte de Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos da videira, eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo, a minha alegria não está no fruto da videira. Sim. A minha alegria não está no dinheiro. A minha alegria não está nos bens. A minha alegria vem do Senhor. É isso aí. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, é um negócio que pega Cara, demais e a gente precisa aprender isso de uma vez por todas, igreja. Em nome de Jesus, ajuda nós aí, ó. o pastor falando de obediência, né? E o senhor tocou no assunto do Getsemane aí, né? Sim. E Deus me trouxe uma palavra, trouxe uma palavra no meu coração a respeito disso, né? A gente já comentou algumas vezes em algumas mesas. E é interessante que Jesus chega em uma das suas orações e fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí falando um pouquinho agora, tá, irmãos, para casal aí, Olha aí, ó. né? Porque né, a igreja ela simboliza a noiva, amém? Né? E Jesus, o noivo. Agora, como que Jesus não quer morrer pela noiva? Será que Jesus não amava a noiva? Hum, Jesus ama a noiva. Jesus sempre amou a noiva. Só que o que fala mais alto naquele momento é o cumprimento do propósito. Porque Jesus simplesmente chega em oração aflito, né? E fala com o Pai. Só que o Pai não fala nada com ele. Deus não dá resposta para nem Jesus, responde, cara. Isso aí. né? E às vezes eu estou dentro da igreja sentado, né? E às vezes eu estou ali, eu escuto a palavra, né? Só que às vezes eu não quero obedecer, porque às vezes uma discussão, né? Às vezes é algo que eu faço que a minha esposa não gosta, né? Ou algo que a minha esposa faz que eu não gosto, né? Não deixa eu ir para a cruz por conta dela, Meu Deus. né? E aí a gente vê Jesus simplesmente obedecendo o Pai e indo para a cruz pela noiva, Sem se preocupar com qualquer outra coisa. sem se preocupar. É. Ou seja, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento, nós precisamos ir para a cruz todos os dias, cara. Nós temos que olhar para o exemplo de Jesus Cristo, né? E ver que Deus não vai apoiar a decisão da minha carne, É isso aí. né? Porque ele era a carne que estava falando naquele momento ali, né? Então Jesus ele toma a decisão baseada naquilo que Deus quer naquele momento. Uau. Então as decisões dentro do nosso casamento, como nós falamos aqui sobre a palavra espírito, ela no original no seu significado é decisão. Hum. As nossas decisões têm que ser pautadas naquilo que Deus quer dentro do nosso relacionamento, não dentro daquilo que eu quero, não dentro daquilo que minha esposa quer, não dentro daquilo que eu quero. É. Nós precisamos estar pautados dentro daquilo que Deus quer. Então, se é a cruz, eu vou para a cruz. É por isso que eu tenho que me santificar dia após dia. É isso aí. O Josué vai dizer o seguinte: santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Isso aqui você não vai encontrar no YouTube. A O partir de senhor, agora vai. o senhor trouxe isso no meu coração hoje. Presta atenção nisso aqui, é muito forte. Estava anotado aqui, eu li, lembrei. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará. Ele não diz assim, ó, santificai-vos hoje para Deus fazer. Ó, pega essa aí. Você pegou? Sim, O que que o ele vai sistema, fazer. o que que o sistema ensinou? Eu preciso me santificar para Deus fazer. Eu preciso dar uma oferta para Deus fazer. Eu preciso fazer uma campanha para Deus fazer. Não. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará. Ou seja, Deus não vai fazer porque você se santificou. Então, para que eu me santifico? Eu me santifico para desfrutar. Sim, Porque, de uma forma ou de outra, ele vai fazer. A questão é que as coisas espirituais se discernem no É espírito. isso aí. Ou seja, por que ele está dando uma direção? Santifique para vocês entenderem o que Deus vai fazer Senão, amanhã. Senão vocês vão ficar aí panguando no meio do a caminho sem barca vai entender passar. nada. Exatamente. Então, eu não me santifico para mover Deus a fazer alguma coisa. É forte isso aqui demais, Nossa ó. Deus. Eu me santifico para desfrutar de algo que Deus vai fazer independente de Nu. mim. Meu Deus. Independente de mim, Deus vai fazer.
A questão é, eu me santifico para desfrutar. Ele não está dizendo santificar para eu fazer. Ele está Vou dizendo tá, santificar porque eu vou fazer. Aí você vai estar ali. questão eu vou estar preparado para viver esse negócio? Isso, é isso aí, ó. Porque, sim, cara, essa troca, essa barganha que o Sim, sistema ensinou a igreja a fazer, isso é completamente antibíblico e sim. fora do contexto bíblico, teológico, cristocêntrico, tudo que você imaginar. Esse negócio de eu venho aqui, trago uma oferta e Deus me abençoa, eu não trago uma oferta para Deus me abençoar, eu trago uma oferta porque eu já sou abençoado. Entendeu? Eu não trago algo aqui para Deus me dar algo em troca, não, rapaz. Eu faço porque eu já sou abençoado. Eu não faço para ser, eu faço porque eu sou, Sim. sabe? Então, assim, esse negócio de, mas Paulo e Silas adoraram lá. Cara, eles adoraram porque eles eram É isso adoradores. aí. Que trem impregnou no coração, na Isso, vida, é, na carne, porque eles tinham sido açoitados também. exatamente. Estavam presos, cara. A Bíblia dizia que os caras estavam amarrados. Uai, e agora eu tô adorando fervorosamente? Como assim? Era o DNA dos caras. É isso aí. Era o estilo de vida dos caras. Quem tem estilo de vida de adorador, meu irmão, não vai parar de adorar no cárcere, não. Quem tem estilo de vida de adoração, quem vive no ambiente da adoração, a escassez não tira isso do meu coração, a falta das coisas não vai tirar, o sofrimento não vai tirar, nada, a pedrada não vai tirar, É isso aí. sabe? Então, assim, eu preciso entender isso. A adoração, ela vai mover os meus dias, e não só os meus, porque a adoração de Paulo e Silas alcançou uma família nesse dia. Essa família não poderia, né, não ter tido essa oportunidade se esses caras não entram nesse momento Exatamente. fervoroso de adoração. Rapaz, que o senhor encontrou lá, que o senhor encontrou lá. Isso. Deus levou você para lá para que alguma família fosse encontrada. Aí agora que tá. Pega aqui a visão, como diz o pastor Ricardo. E se Deus estiver te levando para o cárcere, Ixi, para uma família ser encontrada? no- É aí que tá. E se Deus estiver pedindo para que você renuncie coisas para que uma família seja encontrada? E se Deus estiver te levando para o deserto para uma família ser É. encontrada? Será que nós temos a Pastor, mentalidade para entender isso? isso é forte demais, pastor. Quando o senhor fala isso, porque eu ia realizar meu sonho dentro, né, da área que eu trabalhava e, e mais, eu tava indo pro exterior, cara. Você sabe o que é você ter um cartão corporativo de 12 mil reais para você Meu Deus, é mistério, hein? usar do jeito que você quer ali, né? Durante aquele período que você estava trabalhando e tal, né? Terminou o trabalho, vou comer o que eu quero, vou fazer o que eu quero, né? Viagens, conhecer culturas novas, né? Só que Deus me pediu aquilo que eu mais sonhava naquela época, né? E aí uma família foi restaurada através da renúncia. Uma não, Sabe? várias estão sendo. E aí, Deus tem nos usado, né, para entrar em alguns lugares, cara. E como o senhor falou no início, muitas famílias, muitas vidas, muitos casamentos restaurados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E, e por conta de renúncia, né? E naquele momento onde eu e minha família resolvemos obedecer a Deus, nós continuamos adorando, continuamos buscando, né? Tá doendo, Senhor. Tá doendo eu olhar para esse passaporte. Tá doendo eu olhar para esse cartãozinho bacana, né? Tá doendo eu olhar para o salário que iria, sei lá, triplicar. Cair na conta. O negócio ia ficar bom, acho. Vamos adorar. O negócio ia ficar melhor. Tava bom, ia ficar melhor. Mas, né, bora. Vamos cumprir aquilo que Deus quer? É dentro da cadeia que Ele quer que a gente entre? É no cárcere? É lá que Ele quer que a gente adora? Vamos adorar. Meu Deus. Uma geração, de repente a gente está matando uma geração por não se posicionar dentro daquilo que Deus quer para nós. Não A querer, gente não tem ideia, às vezes, do que Deus tem para fazer, cara. por não querer renunciar. Por não querer renunciar. É simplesmente por não querer obedecer. Isso aí. Por não querer obedecer. Isso aí. A obediência de Cristo salvou o mundo. É isso aí. A obediência de Cristo salvou a terra, sabe? E Jesus disse, né? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras até maiores Maiores. fará. Ou seja, Cristo através de mim pode salvar uma geração. Sim. Através da minha obediência, através da minha adoração. Sim.
através do meu posicionamento, das minhas renúncias, das minhas escolhas, das minhas prioridades, Sim. das minhas decisões, pode fazer com que uma geração seja salva. Agora, eu sinto no meu espírito o desejo de falar uma coisa aqui, ó. Quem sabe tem gente que está assistindo, pastor, e fala assim, ah, mas eu não tava no patamar que o pastor Isaac tá. Eu nunca fui jogador de futebol. Eu nunca fui empresário. Eu nunca fui. Escute uma coisa que eu vou dizer pra você. Tinha um menino que só tinha 5 pães e 2 peixes. Aquele menino não tinha muitas coisas. Ele não tinha muito recurso. Ele não tinha muito para oferecer. Mas o que ele tinha, ele colocou nas mãos do Cristo. E o que ele colocou nas mãos do Cristo foi multiplicado. E, No- segundo os estudiosos, alimentou mais de 20 mil pessoas naquele dia ali. Ou seja, meu irmão, preciso dizer uma coisa para você, que você está me ouvindo aí. Ó. Você não precisa ter muito. Isso. Você não precisa ter muito. Você só precisa ter disposição para obedecer e colocar nas mãos de Jesus aquilo que você tem. No, Porque ele vai multiplicar e através disso ele vai alimentar uma geração. meu Deus. Sabe? Então tem muita gente que pensa, eu não tenho muito, pastor, eu É. não sei falar bonito, eu não sei participar de um podcast, eu não sei falar, eu não sei, sabe? Pra mim tá sendo É, difícil, viu? cara, mas existe algo nas suas mãos. E Deus sabe que tem. Sim. Existe algo nas suas mãos que você, se você disponibilizar isso para o reino, isso pode virar uma potência e salvar tantas pessoas e matar a fome de tanta Meu gente. Deus do céu. Isso é forte demais, pastor. Nós estamos falando da obediência, né? Esse menino resolveu ali, ao invés de comer aquilo que ele tinha, participar do milagre. Sozinho. É, exatamente. Né? Então, será que eu vou matar uma geração ou será que eu vou impulsionar uma geração? Né? Através da minha obediência eu posso impulsionar, através da desobediência eu posso matar, Exato. né? E o senhor falando aí, eu comecei a lembrar de Acã, Sim, né? ixi, aí já. Essa história ela é violenta porque Israel, o exército entra em Jericó, bacana, e Deus fala que não poderia trazer, né, os despojos ali, né, e tal, deixa tudo lá. Tinha alguns utensílios que era para estar separado para Deus, Uhum. mas de modo geral o povo não podia pegar nada, né? E de repente Acã vai lá, né, cata, né, alguns bens lá, né, nessa entrada lá em Jericó. E aí vamos falar de desobediência agora, né, irmãos? É bom a gente ficar ligado nisso aí, porque é, no final nós vamos falar sobre a questão da geração, porque Acã ele pega coisas que não deveriam, não deveria ter pego, Sim. né? E de Deus repente, pediu para não pegar. exatamente, Deus pediu para não pegar, só que agora Israel vai guerrear contra Ai, que era um exército muito menor, né? E Josué manda poucos soldados ali, porque entendia que seria muito fácil. Só que Israel perde a guerra, porque tinha desobediência, e aproximadamente 36 soldados foram mortos naquele dia, Olha e aí. Josué não entende, né? E aí ele vai conversar com Deus, e Deus, não, tem negócio errado aí. Lançam sorte e tal, e Deus mostra que o erro estava com Acã. Só que agora, Acã vai ser morto. Hum. Só que Acã não vai ser morto sozinho. Nossa. Nós temos que entender que a nossa desobediência não vai afetar somente a mim. Nossa, Deus. Quando nós desobedecermos, né, que isso, estou dando um exemplo, tá, irmãos, que isso não aconteça nem com nós, nem com vocês que estão assistindo, mas nós temos que ter a consciência que a nossa desobediência irá afetar quem está ao nosso redor. Porque se você for ler, estudar a história, se eu não me engano, Josué, acho que a partir do capítulo 7 vai falar sobre a história de Acã, e ali Josué chama não só Acã, mas também a sua família. E aí, pastor, eu fico imaginando o seguinte, né? A família de Acã falando para ele, cara, O que você foi fazer? o que você foi fazer? O que eu tenho a ver que você pegou esse negócio lá, moço, que não era para pegar? E agora eu vou ter que ser morto, né? Imagina os filhos dele falando com ele, olha, pai, Você que é vacilou. isso, cara? Por que o senhor fez isso? E A gente agora nós acreditava, estamos. o senhor era uma referência para mim, Nossa. né? E às vezes, né, nós, como pais, não temos, né, a noção do que nós somos para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E ali morre Acã e sua família por conta de uma desobediência. O que que a família de Acã tinha a ver com a desobediência dele?
Então nós temos que ficar esperto, né? Então, assim, a nossa obediência pode impulsionar uma geração, mas a nossa desobediência pode matar A também uma geração. posteridade. 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 E, cara, se a gente for mergulhar aqui, irmãos, vou dizer uma coisa pra vocês, não vai ter hora não. Mas a gente olha pra Noé, né? E Noé estava no meio de uma geração corrupta, uma geração que havia desobedecido, a geração de Adão e Eva, que havia desobedecido. A Bíblia vai dizer que a terra estava uma corrupção imensa, uma destruição, um pecado, isso, aquilo outro. E aí a Bíblia vai dizer que Deus acha graça em Noé. No. O Senhor, ele viu um coração íntegro naquele homem e através da obediência de Noé houve salvação Meu para Deus, sua é isso casa. aí, ó. Ele obedece ao Senhor, constrói uma arca, você conhece a história, e aquele lugar que Noé estava construindo iria salvar não só ele, mas a sua família Meu inteira, os seus Deus. 3 filhos, as suas noras, a sua esposa. Ou seja, existe uma geração que está construindo um lugar de salvação para sua casa, Meu mas também Deus. existe uma geração que é representada por Acã, Meu que vai Jesus. matar a sua posteridade. Que Isso. você não seja Acã, mas que você seja Noé. Vai Aleluia. obedecer e vai construir um lugar de salvação para sua casa, em nome de Jesus. Meu Amém? Deus. Irmãos, vamos lá, é isso. Antes da gente terminar aqui, eu queria que o pastor Isaac falasse um pouco sobre o Ministério de Casais, né? Você que está assistindo, você que é de Curvelo aí, né? Se quiser participar, o pastor Isaac vai falar aqui como que funciona as reuniões de família, né? Tanto em Curvelo como em Corinto também. Nós Sim. temos uma denominação em Corinto. E você que não faz parte da cidade de Curvelo, que não mora em Curvelo, você também pode acompanhar pelas redes sociais aí, pela live, sempre tem culto ao vivo. Então o pastor Isaac vai falar aí como é que acontece as reuniões de casais, tá bom? É, Você que é marido, você que é esposa, você que também é filho, né? Que quer buscar para sua família aí, fica ligadinho no recado do pastor Isaac aí. aleluia. Os nossos cultos, né? Nós temos as terças-feiras, né? De 15 em 15 dias nós temos o culto da família, né? Culto de casais, né? Quem não tem filho, né? Vem aí o casal, né? A família vem, todo mundo, né? A cada 15 dias nós temos aqui na igreja, as terças-feiras, né? Às 19h30, né? Um momento de louvor, de palavra, de adoração, um culto mais dinâmico, sabe, irmãos? Né? Onde a gente tem os irmãos também têm a oportunidade de participar, né, expressar aquilo que está no coração também, tá? E a cada 15 dias temos as células de casais em Corinto. É uma terça aqui e uma terça em Corinto. E Deus tem feito grandes maravilhas, né, através dessas reuniões, porque é palavra, é louvor, é aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E e aí, no final de tudo, né, a gente faz 3 cultos aqui, 3 células lá, e depois tem uma confraternização. A gente se junta ou aqui em Curvelo ou lá em Corinto, né, para confraternizar e fechar aquele ciclo ali e começar uma nova série de mensagens, né, dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Né, e só você vindo mesmo para você, ou assistindo para você ver o que Deus tem feito, né, porque é tudo sobre Ele, Maravilha. Fora que né. tem os testemunhos, né, pastor Isaac? Nosso A Deus do galera céu. conta testemunho, irmãos, é assim, ó, é muito legal mesmo. Sim. E eu fico muito feliz porque hoje o culto da família na terça, ele já tá ali pairado com o culto de quarta-feira no quesito quantidade, né? Não que a Sim. gente esteja andando nesse lugar, Sim, mas alegra o nosso coração saber que tantas famílias têm isso. buscado, né? Tantas famílias têm tido esse desejo de buscar o Senhor no culto da família. E é uma bênção. É culto mesmo. Tem louvor, tem oferta, tem Sim, palavra, tem dinâmica. Então, assim, ó, fique à vontade para vir participar, né, no culto da família. E você que, assim como eu disse, é esposa. Você ouviu falar, o pastor Isaac falou no começo aí, que ele começou aí com a avó. isso. E aí hoje, né, o pai, a mãe, o irmão, o pastor Arthurzinho também que está aí liderando os jovens. Sim, Nós vamos fazer um podcast com o Arthur também, que é irmão do pastor Isaac, que também caminha conosco, em nome de Jesus. Então, assim, cara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. sim, Participa, vai ser bênção. Os nossos cultos oficiais são às quartas-feiras, às 19h30 e domingo às 19 horas. Amém? Nós temos outras plataformas que se movem aqui na nossa igreja, mas os cultos oficiais são quarta e domingo. Tem o culto da família na terça, tem o culto de jovens no sábado, né? Tem sala de oração todos os dias às 15 horas. Você pode seguir aí as redes sociais da Luz do Mundo, Instagram, né?
você pode também, né, se inscrever no canal do YouTube lá da igreja para fazer, né, para ficar a par aí dos cultos online, das palavras, das pregações, e Sim. você pode ficar por dentro de tudo isso aí, tá bom? Pastor, só para finalizar, é, às vezes as pessoas olham para nós e falam, ah, é pastor, é... Gente, nós não caímos de paraquedas, né, para pastorear famílias e casais, né? Às vezes acha, ah, é pastor, tá ali, né? Senta com a gente para escutar nosso testemunho, né? Eu e a minha esposa, minha família, minha casa, né? E vocês vão entender o porquê que nós caminhamos com casais. Então, de repente, você fala assim, ah, meu casamento não tem jeito, meu relacionamento não tem jeito. Eu costumo dizer para os casais, assim, se o meu teve jeito, então todos os outros têm. Então, senta com a gente para conhecer um pouco, conversar um pouco, e você vai entender que o seu relacionamento, o seu casamento tem jeito sim. Deus dá jeito nesse negócio. Aleluia. Inclusive, existe o discipulado de Isso. casais, que é um acompanhamento mais de perto que o pastor Isaac e a pastora Dani fazem, né? O discipulado de casais aí, você também que precisa de um acompanhamento mais de perto, você que precisa, né, de trocar uma ideia na mesa. A gente trabalha muito com essa questão da mesa, da comunhão, né? Do partir do pão, Sim. da janta, do café, do Galinha lanche. caipira. É isso aí. Você pode convidar o pastor Isaac e a pastora Dani para ir lá na sua casa para Amém. fazer esse discipulado aí, porque é bênção, né? Muitos casais têm sido curados com isso aí, que é um acompanhamento mais de perto, tá bom? Queridos, Deus abençoe, muito obrigado você que nos assistiu, né? Você que está acompanhando aí o Luz do Mundo Podcast. Eu quero agradecer do fundo do coração, né? As nossas intercessoras aí, né? A equipe de intercessão da nossa igreja que tem orado por nós, tem orado por esse projeto. Deus abençoe você, Deus abençoe a cada membro da Luz do Mundo em Curvelo. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada pessoa que tem acompanhado, que tem torcido aí para que dê tudo certo. Vamos para cima. Deus tem grandes coisas para fazer. Um beijo no seu coração, um abraço e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.